existia dois papagaios disputando entre si para ver quem que voava mais rápido, né? Então eles estavam ali disputando um com o outro para ver quem que era o mais rápido. Até que de longe eles avistaram um foguete voando em milhões de quilômetros por hora, né? E aquele foguete estava vindo na direção deles. Aí um deles falou assim, também com fogo no rabo, até eu vou rápido desse jeito. E quando o foguete se aproximou, um dos papagaios se empedurou, né, no foguete para pegar aquela velocidade jamais compreendida por eles, né? E já tá ali, o foguete está a 1.000.000 de quilômetros por hora voando, num percurso assustador. Até que o foguete explodiu, né? Bluf! O foguete explodiu e os papagaios ali se desencontraram. Um caiu no terreno de uma pet shop e o outro caiu no terreno baldio. Moral da história: o dono da pet shop pegou um desses papagaios e viu que o ouvido dele estava sangrando. Aí o dono da pet shop falou assim, esse papagaio é muito bonito, só que ele vai ficar surdo por um tempo. Não digo a vida toda, mas por um tempo ele vai ficar surdo devido esse sangue que está correndo do ouvido dele. Ele machucou o ouvido, só que ele não está com perca total. Aí colocaram esse papagaio lá dentro de uma gaiola, no fundo da pet shop, né, para cuidar dele. E o bicho foi se curando, mas continuou surdo. Aí chegou um manezinho para comprar ração para cachorro, né? E se encantou pelo papagaio. Ele falou, e esse bicho aí, está à venda? Esse está à venda, né? Só que esse daqui, ele é surdo, doutor. Se eu fosse o senhor, eu pegava aquele papagaio da entrada. Aquele lá está perfeito, ele ouve e fala muito bem. Só que o manezinho falou assim, não, eu quero esse surdo mesmo, eu gostei foi dele, né? Aí o dono da pet shop deu um desconto e falou, pode levar. Aí ele levou, rapaz, ele levou esse papagaio pra casa dele. E tá lá na casa o papagaio, na família, tudo, né? E quando o manezinho chegava, ele sempre falava assim, corno, corno, chifrudo. E o manezinho foi ficando irritado, né? Passava dias e semanas. E esse papagaio uma vez, rapaz, deixou esse manezinho muito envergonhado. A família reunida, todo mundo ali. E ele gritou bem alto, né? Olha o corno, olha o chifrudo. Pra quê? Esse cara ficou muito doido. Aí quando a visita foi embora, ele pegou esse papagaio, colocou dentro de uma... Ele pegou esse papagaio, colocou dentro de uma caixa de sapato, porque ele estava irritadíssimo com esse papagaio. Chamando ele de corno, de chifrudo toda hora, né? Aí esse manezinho pegou a caixa, rapaz, e passou uma fita crepe na caixa, chutou a caixa para tudo quanto é lado e deu vários chutes, e a caixa ia para um lado e ia para o outro, né? Aí ele falou assim, agora eu vou abrir essa caixa, né? Para ver como que tá esse papagaio. Tomara que esteja morto essa praga. Aí ele falou, vamos abrir a caixa para ver o que tá acontecendo. Aí o manezinho abre a caixa. Na hora que ele abre a caixa, rapaz, o papagaio olha pra cara dele e fala assim, aonde tava seu corno? Na hora do terremoto? Né? Ah, e conversa vai, conversa vem. O manezinho falou assim, ó, não tenho mais escolha, eu vou levar esse papagaio pra pet shop, vou devolver ele lá. Não aguento mais ser chamado de corno por esse bicho. Que coisa de doido. Aí chegou lá na pet shop, foi conversar com o dono. Aí o dono falou, pois não, seu mané. Ó, rapaz, eu vim devolver esse papagaio, eu não aguento mais esse bicho lá em casa. Eu quero meu dinheiro de volta e não quero mais nada. Aí o cara falou assim, não, mas deve ter um motivo. Por quê? Esse bicho é muito bonito, ainda te deu um desconto, né? Não, não quero saber, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero mais ficar com esse bicho. Mas deve ter um motivo, seu mané. Aí o seu mané falou assim pro dono da pet shop, não, o motivo é o seguinte, toda vez que eu chego em casa, esse papagaio fica me chamando de corno, de chifrudo. E eu tô passando por uma situação constrangedora na frente até dos meus vizinhos lá que ficam ouvindo. Aí o dono da pet shop falou assim, ó, meu, é o seguinte, ele pode ser surdo, viu? Mas ele enxerga muito bem.
Aí pronto. Aí o manezinho ficou mais doido ainda. Se desculpou com o papagaio, entendeu tudo o que estava acontecendo e voltou com ele para casa. Aí ele tá lá de boa na casa, né? E resolveu voar. Foi voar. Voou, deu um rolê na cidade, comeu umas goiabas na goiabeira e foi. Lá está o papagaio voando a 1000 por hora. Aí ele encontrou aquele seu amigo que tinha caído no terreno baldio. Os dois aproveitaram, né, para comemorar. Os dois aproveitaram para comemorar e foram dar um rolê. Estão voando a 1000 por hora. Aí esse seu amigo desceu o voo bem no centro assim da BR, né? E voando até no meio dos carros. E quando chegou numa estradinha de terra, viu um motoqueiro a 1000, né? Aquela moto em alta velocidade. E o motoqueiro atropelou aquele papagaio, né? O papagaio surdo se chamava Zé e o outro normal se chamava Juventino. A moto atropelou esse papagaio chamado Juventino, né? E ele caiu duro no chão. Aí o outro falou assim, ó, vou ficar quieto e vou ver o que vai acontecer, né? O papagaio Zé ficou só olhando. Vou ficar quieto e vou ver o que vai acontecer. Rapaz, o motoqueiro pegou o papagaio Juventino e levou para casa. Chegando lá, ele falou, a mãe dele falou, ô meu filho, o que tá acontecendo aí? O que tem nessa caixa, né? Aí você é um papagaio, mãe. Eu atropelei esse bicho hoje de manhã indo pro trabalho e ele tá desmaiado até agora. Coloca ele aí dentro de um gaiolão. Aí o papagaio ficou ali dentro de um gaiolão, né? Ele chegou na gaiola, era umas 4 da tarde. Ele ficou 2 dias desmaiado. Aí quando foi numa quarta-feira de tarde, ele acordou dentro daquele gaiolão e falou assim, poxa vida, matei o motoqueiro, estou preso agora, estou ferrado. Aí o papagaio Zé continuou voando, entrou no corredor de uma casa e deu de cara com uma senhora. Aí ele falou assim para a senhora, senhora, a senhora acredita em assombração? Aí a mulher falou assim, nossa, um papagaio me perguntando isso? Por que, louro, você me pergunta isso? Eu tô te perguntando isso porque eu não acreditava em assombração, mas depois que eu te conheci, nesse exato momento eu passei a acreditar, porque a senhora é muito feia. A mulher ficou com tanta raiva, pegou a vassoura e saiu correndo atrás dele. E ele conseguiu escapar e foi. Continuou voando. Ele pousou justamente numa janelinha de uma sala de aula. E dentro dessa sala de aula, a professora falou pro Joãozinho, para todo mundo que estava na sala, só quem é burro aqui vai ficar de pé. O Joãozinho foi a única pessoa que ficou de pé junto com a professora. Aí a professora falou assim, ô Joãozinho, você é burro? Ele falou assim, eu não. E por que você está de pé? É que eu tive muita pena da senhora e fiquei junto. Que situação, hein? Ele saiu da sala de aula e continuou voando. E foi parar na cozinha da escola. Aí a merendeira, conversando com a colega dela, falou assim, dá um pouco de arroz para esse papagaio, ele deve estar com fome. Aí o papagaio Zé ficou comendo arroz, e comia arroz. Aí a merendeira falou para a diretora, senhora diretora, a senhora conseguiria comer 2000 itens de algo, né? Aí ela falou assim, você tá ficando louca, como que eu vou conseguir comer 2000 itens de algo? Aí a merendeira falou assim, isso é possível, num só dia. É só fazer que nem aquele papagaio ali, ó. Coma arroz, que com certeza a senhora irá conseguir comer 2000 itens de algo. E não é que essa mulher foi comer arroz e ela chegou à conclusão que realmente era possível comer 2000 unidades de algo. Ela contou grão por grão e comeu 2400 grãos de arroz. Passou de 2000. Isso é hilário.